Nossa história começa com nosso protagonista, Yoshito Takamichi, e ele tava numa situação não muito boa. Ele tava nas últimas, mal conseguindo ficar de pé, segurando o ombro ferido e arrastando uma espada que parecia pesar uma tonelada. E ele tentava se convencer de que precisava escapar, mas o corpo não respondia mais. E de repente, no momento de pura bobeira, ou azar mesmo, ele tropeça e cai feio soltando a espada. Ele tenta pedir socorro, rastejando no chão, chorando e suando frio, mas ninguém aparece. Sabe aquela hora que você precisa de um milagre? Pois é, o milagre não veio. E ao invés de ajuda, o que aparece é um pé gigante pisoteando o chão com um estrondo, e era um demônio de primeira classe. E a cara do bicho não é nada amigável. Mesmo apavorado, o Yoshito se levanta, xingando a própria fraqueza, e decide encarar o monstro. Ele admite, chorando, que sempre foi patético, mas grita para o demônio perguntando se ele estava se divertindo com tudo aquilo. E num surto de coragem, ele pega a espada e jura que vai lutar até a última gota de sangue. Que tipo o discurso de herói de anime antes de virar o jogo. Só que não hoje, né? O Yoshito parte pra cima com tudo, cheio de fúria e vontade de vingança por toda a humilhação que já passou, e o demônio dá até uma travada, surpreso com a audácia do garoto. Mas a diferença de poder é absurda. O monstro aguenta o golpe sem nem suar e prepara um feitiço para finalizar o serviço. O prota até tenta rastejar para fugir, mas o demônio não tem piedade. O chão começa a desmoronar e o Yoshito, desesperado, percebe que é o fim. Ele tinha acabado de virar um conquistador e a vida só tava começando, mas o sistema avisa que ele havia morrido. E primeiramente, deixa eu dar uma pausa para explicar o que diabo tá acontecendo. O mundo mudou quando a misteriosa torre do demônio tinha aparecido e virou tipo um RPG da vida real. Você entra, ganha habilidades, caça monstros e fica rico com pedras mágicas. E quem entra lá é chamado de conquistador. Só que o problema é que se você morrer na torre, morre na vida real. Basicamente é o modo hardcore do Minecraft, mas sem respawn. Ou será que tem? E a Sona corta para as ruínas e o coração do prota ainda batia. Ele acorda confuso, com uma dor de cabeça infernal, e o sistema avisando que a habilidade de ressurreição infinita iria ativar em 10 segundos. E aí, muchachos, que a gente descobre a grande burrada do nosso prota. Antes de entrar na torre, ele gastou todas as economias e até se endividou para comprar essa habilidade de um vendedor suspeito na entrada. Claro, ele achou que ia comprar um cheat para nunca morrer e tal. Só que a habilidade tem uma pegadinha do malandro. A cada vez que ele morre e ressuscita, ele perde algum atributo permanentemente. Até agora ele já morreu 4 vezes. Ele perdeu 50 de defesa, e antes era 53, ou seja, agora ele é feito de papel. Ele perdeu 70 de ataque, e agora significa que ele bate fofo. Ele também perdeu 250 de vida, e qualquer sopro mata ele. E nessa última morte ele perdeu 60 de destreza. O problema é que, tipo assim, ele só tinha 61. Agora sobrou só um ponto, o que significa que o corpo dele ficou pesado, duro, parecendo que tá lagado na vida real. E ele mal consegue se mexer direito. E o Yoshi acorda viva, xingando tudo e todos. Ele percebe que tá vivo, mas o corpo está travado por falta da agilidade. Ele olha em volta e vê que caiu um andar inferior, mas algo tava estranho. O cheiro do ar parece de um andar superior. E todo desengonçado, ele começa a explorar o local, tentando entender em que nova enrascada ele se meteu. Logo depois, os olhos do Yoshito brilharam e ele viu uma pedra de habilidade dourada lá na frente. E nisso, o raciocínio dele foi rápido. Item dourado igual item raro, igual muito dinheiro, igual adeus dívidas. Com aquele olhar de quem viu prato de comida depois de dias de jejum, ele foi caminhando e não tinha monstros, parecia fácil demais. Pô, cara, é a regra número 1 de qualquer jogo ou filme, né? Você tá muito quieto, vai dar ruim. E não deu outra, muchachos. Do nada, um zunido, e antes que ele pudesse pensar, dezenas de espadas voaram na direção dele, e uma delas acertou bem no olho, que significava game over. Claro, a ressurreição infinita ativou, mas o preço veio de menos 65 de força. Então o Yoshito renasce ofegante, traumatizado e tão fraco que mal consegue levantar os braços. A trollagem da torre era pesada, morte instantânea para quem fosse ganancioso. Só que o show de horrores estava só começando. Um monstro do tipo dragão saiu do chão e soltou uma rajada de fogo. O Yoshito morreu, virou churrasquinho e perdeu 250 de vida. Ele volta, se esquiva das chamas e finalmente entende a lógica do lugar. Aquele brilho do lado é uma isca para matar gente gananciosa, e ninguém sobrevive para pegar aquela pedra. Mas o Yoshito já tá na base do que um peido pra quem tá cagado, né? Então ele decide continuar. E outra, ele já é o conquistador mais fraco mesmo, então o que ele tem a perder? Isso, ele corre, cai em armadilha, é esmagado, perde 80 de mana, 50
55 de técnica. Ele renasce, não sente mais o corpo, é perfurado por baionetas e ele perde 90 de vitalidade e 40 de resistência mágica. E no final ele perde 60 de inteligência e ele virou basicamente um vegetal, babando sem nem conseguir pensar. Mas no puro instinto ou teimosia, a mão dele alcançou a pedra. E tipo assim, o sistema perguntou se ele queria utilizar a pedra, mas como ele tava no modo zumbi e não respondeu, o sistema cansou de esperar e ativou sozinho. E assim ele consegue a habilidade chamada inversão. E depois de um tempo ele acorda de repente e a babadeira parou, a força voltou e ele abre o menu de status esperando ver o desastre e toma um susto. Não tem mais número vermelho de penalidade. A habilidade de inversão faz exatamente o que o nome diz. Ela transformou todas as maldições e penalidades em bônus. Ou seja, quanto mais ele fidou, que no caso é morrer propositalmente, mais forte ele ficou. O cara basicamente virou uma máquina de combate sem querer. Ou também dá pra chamar o famoso caiu pra cima, né? E agora, o Yoshito tava confiante, se sentindo o dono do mundo, falando que ia ser rico, famoso, ninguém ia segurar ele, e ele se vira pra ir embora e a realidade bate na porta. Pra ele sair dali, ele tem que passar por todas as armadilhas de novo. O sorriso murchou na hora, beleza, agora ele era imortal, mas a dor continua existindo. E pô, morrer dói pra caramba, né? Se ele morrer muitas vezes seguidas, o cérebro dele pode não aguentar e enlouquecer de vez. Suando frio, ele encara o caminho de volta, ele agarra a manga do casaco e começa a rasgar o tecido com um plano maluco ou desesperado se formando na cabeça. E nisso ele deu uma olhada nos seus status e quase não acreditou. O investimento nas mortes valeu a pena. E ele ficou parado ali, calculando se agora conseguia passar pelas armadilhas no braço sem depender da sorte. E depois de uns minutos fritando o cérebro, ele decidiu. Ele vai encarar, afinal ele não tem escolha mesmo, né? E dessa vez ele não foi rastejando. Ele se levantou com uma confiança de dar inveja, manteve a mente fria e ativou o caos. E o mecanismo das armadilhas, que era um reloginho de precisão, disparou uma chuva de flechas e lanchas. O Yoshito basicamente virou um flash. Ele saiu correndo no meio do tiroteio, acreditando na sua nova força, e uma flecha passou tirando tinta do olho dele. Um flashback rápido da dor horrível se passou na cabeça. Hoje não, bebê. Mas ele desviou com uma agilidade sobre-humana e saiu ileso. Ele aterrissou com estilo, percebendo que agora seus sentidos estavam aguçados, e ele via tudo em câmera lenta. Ele pensou que ele deveria ser mais rápido e acelerou ainda mais. Passou por ondas de explosões que faziam os ouvidos zumbiram, mas ainda assim não parou. Aí o chefe, entre aspas, apareceu de novo, aquele dragão cuspidor de fogo, só que agora o jogo havia mudado. O Yoshito abriu o menu dele e escolheu um facão de aço afiadíssimo, e com um único golpe ele decapitou o bicho. Só que a torre não dava descanso, ele caiu em outra armadilha cercada de baionetas, e o olhar do prota mudou, ficou frio sem nenhum pingo de piedade. Ele começou a saltar, a rodopiar com uma navalha humana, destruindo cada armadilha ao redor até tudo virar sucata. E no meio de tudo isso ele tirou a conclusão de gênio, né, que ele percebeu que o combo de ressurreição infinita mais inversão é a maior apelação da história da torre. E obviamente ele queria ser o mais forte de todos, e agora tem o caminho pra isso. E para sair do buraco de onde caiu, ele deu um pulo tão forte que rachou a rocha e subiu como uma flecha. E lá no alto, ele deu de cara com o demônio de chifres que matou ele antes. E ele até pediu desculpas pela demora, já que ele tava com zero entusiasmo e muita sede de vingança. O demônio, abusado, só deu um sorrisinho. Quando o Yoshito atacou, o monstro bloqueou e empurrou o garoto como se ele fosse uma criança. E o demônio rugiu, mas o Yoshito só provocou, perguntando se ele vai encarar, porque tipo assim, ele pode voltar e morrer o dia todo. E o demônio? Diante disso, a luta ficou séria. O Yoshito percebeu que os seus atributos estavam tão altos que era até assustador. Ele deu um corte preciso na perna do demônio e se esquivou de todos os contra-ataques. O monstro finalmente entendeu que o noob de antes agora batia bem pesado. Com um golpe final devastador, o Yoshito derrubou o demônio e ele pensou que tinha vencido. Só que uma luz roxa bizarra começou a brilhar no corpo caído. Resumindo, aquela famosa segunda fase de boys, né, que é triste, nem me fala. E assim a luz trouxe o demônio de volta à vida, mas com um upgrade, e o bicho levantou no meio da fumaça com um sorriso maligno e garras enormes. E Yoshito parou pra analisar e pensou, pô, peraí, isso é forte demais pra estar no terceiro andar, o que um bicho desse nível tá fazendo aqui? E o demônio não quis saber de conversa, abriu um par de asas gigantes e se preparou para o bote final. O Yoshito, mesmo surpreso por nunca ter ouvido falar de monstros alados naquele setor, não recuou. Ele cobriu o rosto
sentindo o poder das suas desvantagens correndo nas veias e saltou para encontrar o demônio no ar. Isso, Yoshito aterrissou de qualquer jeito, tentando recuperar o fôlego, mas sem soltar a espada. O demônio de olhos violeta pairava no ar, encarando o garoto com um ódio mortal. E claro, o bicho não tava pra conversa. A coisa ficou feia quando o demônio abriu as patas e revelou orbes mágicos no centro delas. O Yoshito, abusado como sempre, ainda soltou uma piadinha. Vai usar a outra mão também ou tá difícil? O monstro ignorou o sarcasmo e começou a jogar tudo o que via pela frente, pedras, destroços, o cenário inteiro, em cima do prota. Enquanto isso, ele corria e desviava, suando frio. De repente, o demônio apareceu atrás dele. E na palma da mão do bicho, um olho gigante se abriu. A pressão foi demais, o Yoshito sentiu a pele rasgar e sim, ele morreu. E a penalidade apitou, menos 40 de força, mas graças à habilidade de inversão, a mágica aconteceu. Mais 40 de força física foi adicionado. O demônio, achando que tinha vencido, virou as costas e começou a ir embora. Erro de principiante. Não pode ir embora sem conferir o loot, né, pô? Isso, o Yoshito renasceu na hora, cheio de ódio e anabolizado pela penalidade. Ele partiu pra cima e o demônio teve que se virar nos 30 pra bloquear. Agora, os golpes do prota empurravam um monstro para trás. O Yoshito batia e gritava que ia fazer o bicho pagar caro. Só que o demônio era casca grossa. Ele concentrou energia e as mãos cresceram, ficaram cheias de veias saltadas e ele acertou um golpe fatal e o Yoshito nem viu de onde veio. Isso, ele morreu de novo com uma penalidade de 60 de destreza, mas graças à inversão ele ganhou 60. E nisso ele voltou num piscar de olhos. Dessa vez ele ficou parado e imóvel. O demônio ficou confuso quando de repente os olhos do prota brilharam vermelhos de pura fúria. Com nova velocidade absurda, ele avançou com um raio e empalou o demônio antes que o monstro pudesse piscar. É tipo assim, o demônio olhou pra baixo, sorrindo, sem entender que já estava morto. Segundos depois, a dor veio. Ele começou a se dissolver no ar. O Yoshito, frio e calculista, murmurou: acabou. Se você tivesse vidas infinitas, a gente brincava mais, só que você só tem uma. E exausto, ele sentou no chão. Ele tinha vencido, mas precisou morrer 2 vezes para isso. Ele olhou para sua espada de aço e a lâmina esfarelou. A espada não tinha aguentado a força absurda dele, e o Yoshito suspirou que, tipo assim, ele precisava de equipamentos melhores. Então ele catou as pedras mágicas que o demônio e os outros droparam e foram para a zona segura do primeiro andar chamada Hermes. Lá é basicamente o paraíso dos conquistadores, porque monstros não entram, dá para descansar e, mais importante, tem lojinha. O Yoshito foi direto ao ponto. Ele gastou metade de tudo que ganhou para comprar uma espada de prata. Era cara, doeu no bolso, mas era muito mais resistente e forte que a anterior. Agora sim, ele tava armado até os dentes e com status bugados de tão altos. É tipo assim, ele teve que ignorar a voz chata da cabeça dele e focar na missão. Ele precisava de equipamentos melhores. Afinal, armas boas são investimentos e não gasto. Mas a calmaria durou pouco. Ele notou que vários conquistadores cochichavam e olhavam pra ele. Basicamente, ele era a fofoca do dia. Olha lá o otário que gastou uma fortuna na habilidade inútil de ressuscitar. O Yoshito só pensou: rapaz, se vocês soubessem. Porque, tipo assim, pra eles era uma maldição, né? Só que para o prota, com um combo secreto de inversão, essa era a chave pra ele virar um deus. Então era só deixar eles falar. E de repente uma gritaria quebrou o clima. Um cara gordo com a cara de quem se acha a última bolacha do pacote estava berrando. Ele batia no peito dizendo que só ele, o grande campeão Nogishi-sama, poderia matar o chefe do quinto andar. E só pra você saber, campeão é quem mata um chefe de andar, né? Mas geralmente são, sei lá, humildes. E esse cara ainda não. O Yoshito ficou só observando de longe e uma garota chamada Seki Yamona estava discutindo com o tal Nogishi. E ela já jogou na cara dele que ele virou um campeão matando um boss de uma torre de 2 andares. E outra, ela que achou o chefe do boss agora. Enquanto isso, a amiga dela, a fofa e medrosa Shiramati Yuri, estava tentando acalmar os ânimos, dizendo que não valia a pena brigar. E o Nogishi, com aquele sorriso de vilão de 5ª categoria, só mandou elas calarem a boca e assistir ele trabalhar, porque com seu escudo Aegis Mimesis, ele aguentava qualquer coisa. E nesse momento, o prota decidiu entrar em cena, brotando do nada, e as garotas ficaram em choque. E o Nogishi, claro, não perdeu a chance de zoar, perguntando se o Senhor Ressurreição veio comer restos. E o Yoshito nem piscou. Ele ignorou o gordo completamente e virou para as meninas, perguntando se, tipo assim, elas queriam ir junto com ele caçar o boss, enquanto deixava os monstros fracos para o Nogishi. E pra mostrar
que ele não tava mentindo, ele mostrou uma pedra mágica que estava na sua mão. E nisso o Nogishi ficou vermelho de raiva, porque o Yoshito simplesmente ignorou ele e por algum motivo ele já partiu pra agressão física, o que foi um grande erro. Porque com uma calma de quem vai comprar pão, o Yoshito simplesmente esquivou do soco e devolveu um gancho no estômago e outro no queixo. E claro, o Nogishi caiu duro no chão e vendo estrelinhas. E após isso, o silêncio na sala foi absoluto. O Yoshito olhou para o corpo estalado no chão e perguntou se ele ficaria deitado ali ou eles poderiam ir. E depois que a poeira baixou, o Nogishi acordou, meio ainda tonto, e o grupo seguiu para o quarto andar. A Yuri e a Seki estavam super preocupadas, porque tipo assim, o nosso prota tá level 8, elas estão level 13 e level 15. O negócio é que elas não sabiam que nível é só um número quando os atributos é bufado até o talo, que é no caso do nosso prota. E o Nogishi, que aparentemente não tem amor à vida ou vergonha na cara, veio com o papo torto de novo, falando pro prota que ia deixar ele assistindo e mostrar pra ele como é que deve se fazer, um negócio assim. E o prota só virou os olhos e falou assim, pô, beleza, vamos ver esse show de horrores aí. E o show começou rápido, um zunido cortou o ar, um monstro do tipo ninja caiu do teto atacando Nogishi e o campeão levantou o escudo chique dele no susto e conseguiu bloquear, mas foi empurrado pra trás. O inimigo pousou com estilo e era um homem lagarto, bombado e armado com uma espada bem afiada. Os lagartos rosnavam, mostrando que não estavam pra brincadeira. O Nogishi, com a sua arrogância de sempre, apenas riu perguntando se eram realmente lagartos, porque seria um tédio. Mas o Yoshito, com seus instintos afiados, percebeu que o buraco era mais embaixo. Ele até tentou avisar o Nogishi, mas o gordo simplesmente ignorou, e o que foi um grande erro, porque de repente dezenas de homens lagartos saíram das sombras cercando o grupo. E pra piorar, um lagarto vermelho, gigante e bombado apareceu. Era o capitão, o chefe do bando. Os outros lagartos se ajoelharam e o Nogishi finalmente parou de rir e começou a suar frio. E assim que a batalha começou, Yoshito sacou a sua espada, pronto pra briga e com um sorriso no sanguinário no rosto, mas aí veio a humilhação. A Seki, desesperada, gritou para sua amiga proteger o Yoshito. O Yoshito ficou incrédulo, pô, porque tipo assim, ele não precisava de babá. Mas a Seki não deu ouvidos, porque teoricamente não é pra ele bancar o herói agora, né? E ouvindo aquilo, obviamente doeu mais do que uma facada, porque para elas, ele ainda era um noob de level 8, um fardo que precisava ser carregado. Ninguém ali sabia que ele tinha matado um demônio de nível superior sozinho minutos antes. Ele tentou argumentar, esticou a mão, mas todos estavam ocupados demais lutando para ouvir. Enquanto isso, Nogishi estava apanhando feio pro Capitão Lagarto. O escudo mágico não adiantou nada quando o Lagarto deu um golpe e fez o gordo voar para longe. Mas o pior estava por vir. O chão simplesmente começou a tremer e assim o piso cedeu. Mas adivinha quem caiu? Só o Yoshito. As meninas gritaram horrorizadas vendo ele despencar no abismo. O Nogishi e os outros conseguiram se segurar, mas nosso prota, bom, caiu na escuridão. O bichinho azarado, da misericórdia. Mas relaxa, muchachos, ele não era mais o garoto fraco. No meio da queda, ele girou o corpo, controlou o impacto e aterrissou no chão como um gato. E após limpar a poeira da roupa, ele olhou ao redor e ele estava numa sala subterrânea cheia de pilares. E adivinha o que ele encontrou lá? E não era um homem lagarto comum, tá? Eram capitões lagartos. Dezenas deles, todos vermelhos, fortes e armados até o dente. Tipo assim, qualquer pessoa normal choraria. O Yoshito, bom, ele sorriu com um sorriso assustador, comentando que eles que caíram numa armadilha. E diante disso, o clima mudou. Os lagartos sentiram o perigo e o Yoshito partiu para cima, querendo testar a sua espada nova. Um capitão pulou para atacar, o Yoshito nem piscou, desviou e cortou o bicho ao meio antes que ele tocasse no chão. Mais dois vieram por trás, o Yoshito agachou, girou e, bom, duas cabeças rolaram. O resto dos lagartos parou em choque. O almoço deles acabou de matar 3 dos mais fortes em segundos. O Yoshito ficou ali parado com a espada pingando sangue prateado e ele olhou para a multidão de monstros aterrorizados. Nisso ele perguntou se por algum acaso os monstros estavam com medo, porque tipo assim, pô, ele é a comida, né? E essa provocação besta funcionou. Os lagartos, feridos no orgulho, rugiram e avançaram em massa. O Yoshito respirou fundo, feliz da vida, e finalmente uma chance de upar de verdade, sem ninguém pra encher o saco, havia aparecido. Nisso, ele virou um furacão de prata e sangue, porque, tipo assim, os bichos não passavam de XP pra ele. E enquanto retalhava os capitães lagartas como se fosse manteiga, os monstros que ainda botavam banca agora tremiam de medo. E o último deles até chorava. Sim, ele chorava antes de encontrar o seu fim. E após isso, o Yoshito limpou a espada,
suspirou e disse que finalmente o treino havia acabado. Ele viu uma escada escondida e subiu, saindo por uma porta dupla de volta ao quarto andar. E lá estavam a Mona e a Yuri, com caras de enterro. E quando viram o Prota, a Yuri quase teve um ataque de felicidade, correu pra ele. Aí ela já chegou perguntando se ele tava bem, se monstros lá embaixo tinham atacado ele. O Yoshito, na maior cara de pau, falou que não, foi só uma caminhada tranquila. Mas deixando isso daí de lado, ele perguntou sobre o Nogishi e a Mona, bufando, explicou que, tipo assim, o gordo simplesmente tinha achado que o Prota tinha morrido. E por causa disso, ele deixou as duas pra trás e correu pra sala do chefe sozinho. E o Yoshito, bom, ele nem se desesperou muito, ele já meio que tava esperando isso do gordo. Aí, claro, ele agradeceu pelas meninas ter esperado ele, né? E elas ficaram vermelhas, surpresas com a sinceridade dele. E o clima tava quase romântico, até que o instinto do Yoshito apitou que tava em perigo. Atrás da Yuri, um lagarto gigante, que o Nogishi esqueceu de matar pelo visto, pulou do teto, pronto pra fatiar a garota. A Yuri nem viu, a Mona travou, mas o Yoshito não era mais o mesmo. Ele explodiu em velocidade, rachando o chão com impulso e num piscar de olhos ele estava na frente da Yuri, bloqueando o ataque mortal. Diante daquilo ali, a Mona aproveitou a brecha e finalizou o monstro com um golpe preciso. A Yuri estava tremendo, corada e olhando para o Yoshito com aqueles olhos e agradeceu ele. O Yoshito, meio sem jeito, só disse tranquilo e a Mona observava os dois com um sorrisinho malicioso. Chipa, hein? Mas logo a coisa ficou séria e ela elogiou a defesa absurda do Prota e o Yoshito pensou, pô, agora ninguém mais vai chamar ele de fardo, né? Enquanto eles subiam para um quinto andar, o Yoshito checou o seu menu e ele tava no nível 10, o que ele reclamou, né? Não faz sentido. Os atributos normais subiam muito pouco e a verdadeira força dele vinha da penalidade invertida. Sem ela, ele seria apenas um pouquinho mais forte. Com elas, ele era um monstro. De qualquer forma, eles chegaram na porta do chefe e era uma porta gigantesca. E a Mona explicou que ninguém venceu aquele chefe ali, porque eram elas que tinham encontrado o chefe primeiro, mas pelo jeito o idiota do Nogishi chegou primeiro. E diante disso, o Yoshito abriu a porta com cautela pra ver se o campeão já tinha vencido. Mas antes dele terminar a frase, algo voou pela sala e se espatifou na parede com um estrondo violento. E não era um pássaro nem um avião, era um dos capangas do Nogishi voando como uma boneca de pano. O Nogishi levantou dos escombros como se fosse uma estrela de filme de ação barato. O Lorde Orc Púrpura, chefe do andar, não gostou da pose. O monstro saltou utilizando seu machado e punho, pronto para transformar o gordo em patê, e o Yoshito gritou cuidado pra ele, mas o Nogishi nem piscou. Ele ergueu o seu escudo, Aegis Nemesis, e o machado parou seco e uma luz cegou o orc. Nisso, o Nogishi riu na cara do perigo, perguntando se o Prota tava preocupado, porque tipo assim, pô, aquele ataque surpresa dos lagartos pegou ele desprevenido, mas no mano a mano ninguém vencia ele. E assim que a luta começou, o orc batia com força total, causando explosões e tremores, mas o escudo do Nogishi era impenetrável. O campeão aguentava tudo sorrindo, lá ele, provocando o monstro até ele ficar cego de raiva. O Yoshito, que tava assistindo tudo de camarote, analisou que o gordo tinha um status mediano e que ele só tava aguentando tudo aquilo ali graças ao escudo. E quando o orc, exausto e confuso, tropeçou, o Nogishi viu a brecha e a equipe dele atacou junto, derrubando o gigante. O Nogishi saltou para dar o golpe final, chamando o orc de idiota e enterrou a espada no monstro, fim de papo. O Lorde caiu morto. E o Nogishi, todo pomposo, virou para o Prota, perguntando o que ele estava achando de uma força de um verdadeiro campeão. E o Yoshito, sendo diplomático e um pouco irônico, respondeu, belo escudo. E o Nogishi inflou o peito, falando que eles deveriam agradecer por ele estar limpando a bagunça deles. Só que a celebração parou quando um baú dourado gigante apareceu no centro da sala. E era maior e mais brilhante do que qualquer outra. É óbvio, os olhos do Nogishi viraram cifrões, porque tipo assim, obviamente tem um item lendário lá dentro. Só que o Yoshito já sentiu um arrepio pedindo pra ele esperar, falando que talvez fosse uma armadilha, só que era tarde demais. E o Nogishi, quando abriu o baú, não tinha nada. Dentro só tinha poeira, daí ele ficou confusa quando de repente o baú explodiu em luz dourada, engolindo a sala inteira. E quando a luz sumiu, eles não estavam mais na sala do chefe, o cenário mudou completamente. O ar era pesado e sufocante. A Mona tremeu, comentando que aquilo ali com certeza não era um andar intermediário. O Nogishi estava pálido, suando pra uma pega, porque ele conhecia muito bem aquela sensação, pois ele só sentiu aquilo uma vez na vida. E o Yoshito perguntou aonde, né? E o Nogishi falou que simples, no último
último andar da torre. Nisso, um vento gelado soprou. Luzes púrpuras iluminaram um trono celestial no fundo da sala. Sentado estava uma criatura gigantesca, vestida numa armadura negra, exalando um poder absurdo. E não era um chefe comum, eles tinham sido teleportados direto para a sala do chefe final. Resumindo, lascou e deu muito ruim. O Imperador Ogro, dono da torre, não tava lá de muito bom humor, e o demônio de armadura negra pulou do trono e a equipe entrou em pânico. O Yoshito, coitado, tava tentando processar. Como assim, chefe final? É o Ogro que não tava muito afim de papo, ele simplesmente socou o chão e a sala inteira tremeu. O Yoshito se esquivou por pouco, mas percebeu na hora que só ele aguentava aquela luta, porque o resto vai morrer em segundos. Ele até tentou gritar para todos saírem dali, porque ele ia segurar o boss e tal, mas o Nogishi, teimoso e burro como sempre, retrocou mandando o Prota calar a boca, porque ele iria morrer em 1 minuto e ele era o tanque ali. Isso, ele ativou seu escudo, avançou, seguidos por seus companheiros, e foi corajoso, mas inútil. O Imperador Ogro nem sequer piscou. Com um único golpe da sua espada gigante, ele partiu o escudo indestrutível do Nogishi no meio. Aí, óbvio, levou o Nogishi junto. O gordo caiu, sangrando, sem entender como seu item lendário falhou. O sistema avisou friamente. O ataque do inimigo excedeu a durabilidade do item, o que significava que o item foi destruído. Um dos amigos do Nogishi até correu para ajudar, mas o ogro simplesmente cortou o rapaz ao meio sem nem olhar. O Yoshito viu seus colegas morrerem na sua frente. A raiva subiu e ele pegou a espada de prata do chão e mordeu o lábio. A Mona gritou que eles deveriam fugir, mas a porta da sala fechou com magia. Trancados, a Yuri começou a chorar, aceitando a morte, e o ogro levantou a espada para finalizá-la. E mais uma vez o Yoshito se jogou na frente, declarando que hoje não, bloqueando o ataque com uma força que até surpreendeu o monstro. E ele olhou para as meninas com os olhos brilhando em vermelho sangue, comentando que ninguém mais iria morrer hoje, somente ele, e ele poderia morrer quantas vezes fosse preciso. Nisso, o Yoshito virou um burrão. Ele corria, saltava e atacava, tentando achar uma brecha na armadura do chefe. Só que a diferença de poder era brutal. O ogro era rápido demais, forte demais. Um golpe de raspão já jogou o Yoshito longe. E a Mona e a Yuri assistiram de boca aberta. Como que aquele garota de nível 10 estavam trocando socos com o chefe final? Só que do lado do Yoshito, ele sabia a verdade. Ele era fraco mesmo com os buffs e ele não conseguia derrotar o monstro agora. Mas ele tinha um plano, ou melhor, uma teimosia suicida. Ele só ia contar dali pra frente quantas mortes ele precisava pra superar o boss. E diante disso, ele acelerou usando sua velocidade absurda para confundir o monstro. Conseguiu acertar um golpe na cabeça do ogro depois do outro. E o monstro rugiu irritado com aquela mosca que não parava quieta. O ogro contra-atacou com fúria total, o Yoshito sentiu a dor e o corpo dele gritando, e ele cerrou os dentes, questionando se aquele era o seu limite, mas não, ele sabia que a brincadeira só tinha começado. Isso, o Yoshito virou um ioiô na mão do Imperador Ogro. Ele atacava, morria, voltava e atacava de novo. Mona e a Yuri assistiram de camarote horrorizados, que a Mona sabia que toda vez que o Prota morria, ele perdia atributos permanentemente, então ele basicamente estava se destruindo para salvar elas. A Yuri chorava perguntando por que ele estava lutando, porque tipo assim, ele já devia ter perdido a sanidade de tantas vezes que ele morreu. Enquanto isso, o Yoshito tava em outro nível. Ele ganhou 55 de habilidade, 20 de resistência mágica e mais 300 de vida. A cada vez que ele voltava, ele sentia uma dor excruciante da morte, mas também sentiu o poder crescendo. Seus olhos ficaram vermelhos, injetados de fúria e loucura, falando que ele precisava de mais. Dando uma olhada na sua mão, ela tava limpa, mas por algum motivo ele estava sentindo um sangue fantasma. E finalmente um jackpot. Ele conseguiu 140 de ataque. E mais o sistema deu mais um presente. Ele conseguiu uma nova habilidade chamada de ponto de ressurreição. E lendo a descrição, o Yoshito já sorriu. Agora ele basicamente poderia escolher o lugar onde renascer. A única desvantagem é que era dentro de 3 metros de onde ele morreu. E antes ele renascia no mesmo lugar e virava o fácil, o famoso spawn kill pra quem sabe. Só que agora ele poderia utilizar a morte como um tipo de teletransporte tático. O Yoshito fechou os olhos e se concentrou e morreu de novo. Mas dessa vez ele não voltou na frente do chefe ogro. Ele spawnou nas costas do monstro. O tempo pareceu parar. Ele até conseguiu ver a cara de surpresa da Mona e da Yuri. Mas então ele cravou a espada de prata nas costas do imperador e o monstro rugiu de dor. O Yoshito
não parou. Ele usava sua agilidade insana para dançar ao redor do chefe. O ogro tentava acertá-lo, mas o Yoshito já estava 2 passos à frente. Internamente, ele pensava que o Nogishi e os outros eram um lixo, mas já as garotas, elas se importavam com ele, então elas mereciam viver. O ogro, furioso, tentou dar um último ataque desesperado e o Yoshito, com um olhar de puro ódio, desviou e soltou, e com um golpe devastador, agora bufado com 140 de ataque, ele acertou a cabeça do chefe. E o Imperador Ogro, o dono da torre, caiu. E o Yoshito guardou a espada ofegante. O sistema apitou que o mestre da torre havia sido derrotado e as recompensas eram armas únicas e pedras mágicas. E ele mal teve tempo de comemorar. A Yuri correu e abraçou com força, chorando que eles iam morrer, mas o Prota havia salvado elas. Só que ela se tocou que ela tava abraçando meio forte demais, daí ela pediu desculpas, se afastando, toda envergonhada. A Mona, um pouco mais contida, também agradeceu, só que ela tava séria, comentando que o estilo de luta do Yoshito é insano. Ele morreu dezenas de vezes. A dor que ele sentiu era meio loucura, e se ele continuasse fazendo isso, ele vai enlouquecer. E claro que diante disso ela pediu desculpas também, porque ele fez tudo isso porque elas eram fracas demais. O Yoshi, diante disso, meio que tentando consolar, fez um carinho na cabeça da Yuri, pedindo para que elas não se culpassem. Foi difícil, doeu pra caramba, mas ele não tinha escolha. E se lembrando da dor que ele sentiu, ele falou que bom, da próxima vez ele vai tentar não morrer tanto. Mas interrompendo esse momento deles, de repente o sistema apitou, avisando que a torre foi conquistada e a autodestruição começava em 10 segundos. Eles se prepararam para o teletransporte. O Yoshito olhou para trás como uma última vez, vendo os corpos do Nogishi e dos outros. Ele refletiu que não iria esquecer deles, porque tipo assim, mesmo eles sendo uns babacas, eles morreram lutando. Enquanto isso, num escritório chique, uma mulher poderosa recebe a notícia que a torre de Hermes sumiu. Alguém venceu o chefe final. Ela sorriu intrigada, comentando que isso era interessante, questionando quem tinha feito isso. E de volta às ruínas, o Yoshito e os outros conquistadores apareceram confusos. A torre gigantesca se desfazia no ar. O Yoshito olhou para o próprio punho, comentando que conseguiu porque ele chegou no topo, mas a ficha caiu. Ele era o conquistador mais fraco. Se ele contasse que matou o chefe final sozinha, iriam rir dele ou enchê-lo de perguntas perigosas. Então era melhor ele ficar quieto. E nisso ele tentou sair de fininho, mas a Mona, sempre discreta, gritou: "Ô Yoshito, qual que é a arma única que você dropou do chefe?" Daí, todo mundo olhou pra ele, perguntando como que o perdedor da ressurreição infinita venceu a torre. Todo mundo tava cochichando de inveja e desprezo, e a multidão cercou o Prota como um urubu, pedindo pra ele mostrar a arma e pra entrar no time deles, perguntando como ele tinha feito aquilo. E o Yoshito, diante disso, só pegou as meninas e correu dali. Eles pararam longe, ofegantes, bebendo refrigerante, e a Mona pediu desculpas pela boca grande. Nisso, a Yuri, meio curiosa, perguntou por que ele tava ficando mais forte enquanto morria, porque tipo assim, a habilidade deveria enfraquecer ele, não? E diante disso, o Yoshito travou. Contar sobre a inversão seria revelar o seu maior segredo. Nisso, a Yuri percebeu o climão, daí ela falou que ele não precisava contar não. Cortando esse papo aí também, a Mona falou pra ele mostrar logo a arma que ele ganhou. E o Yoshito tentou abrir o inventário, mas nada aconteceu. E aí a Mona lembrou que o inventário e a magia de atributos só funcionam dentro da torre ou nas ruínas dela. E isso era basicamente para proteger o mundo real. E diante disso, eles foram até a borda onde a torre ficava, e assim que eles pisaram nas ruínas, o ar mudou, a energia voltou e o Yoshito estendeu a mão. E era hora de ver o prêmio máximo. O que será que o Imperador Ogo deixou para trás? E finalmente o Yoshito abriu o inventário e ele sorriu como uma criança no Natal. As meninas se aproximaram curiosas e o nome da arma apareceu: Pós Animus. Nome chique, né? Então é difícil pra um caramba pra falar. O Yoshito materializou a espada e uma luz amarela, e em suas mãos apareceu uma espada vermelho sangue, leve, afiada e linda de morrer. A Yuri vibrou, comentando que aquele era o tesouro do chefe final. O Yoshito balançou a espada, sentindo o peso perfeito, e ele comentou que tava na hora da próxima torre. Isso, a Mona não perdeu tempo, perguntando se por algum acaso o Prota queria formar um time com elas, e a Yuri, meio tímida, levantou a mão comentando que ela queria isso também. E o Yoshito meio que deu de
de ombros, fingindo costume, porque tipo assim, tá tudo bem, né, já que ele se conhece mesmo. E a Mona ousada chegou pertinho dele perguntando qual era o próximo destino. Será que por algum acaso era a Torre de Deus, a mais alta de todas? Ouvindo isso, Yoshito até corou, mas logo voltou à realidade triste de um adulto endividado. Na verdade, ele precisava ir pra filial de Tóquio vender as pedras mágicas porque ele tava quebrado. Ele gastou tudo naquela habilidade inútil, então ele devia até as calças. E as meninas olharam com pena, porque tipo assim, pobre do herói, né? Rico em poder, pobre em dinheiro. E assim, um tempo depois, na filial de Tóquio, o lugar onde a mágica vira burocracia, o Yoshito foi ao balcão e despejou seu saque. A atendente quase caiu da cadeira. Uma montanha de pedras mágicas roxas de alto nível cobriu a mesa. Daí ela começou a gaguejar que nunca tinha visto tanta pedras de uma vez só, e depois de um tempo e muita matemática, o Yoshito saiu de lá com um maço de notas tão grosso que parecia um tijolo. Daí ele pensou que era Deus dívidas, né? Porque, tipo assim, tá lotada de dinheiro, mas a voz da razão da Mona alertou: não vai gastar com bobagem, dinheiro na mão de pobre vira vendaval. O Yoshito prometeu se controlar, mas já tava mentalmente comprando uma mansão. E de repente o clima pesou, o ar ficou denso e uma mulher de terno branco e saltos azuis se aproximou. O barulho dos saltos ecoavam como trovões. Ela era linda, com olhos esmeraldas penetrantes e uma aura que gritava perigo. E ela já chegou comentando que ouviu dizer que um garoto havia trazido uma montanha de pedras mágicas e era o novo campeão da Hermes. Ah, e ela se apresentou como Fuyun Urido, chefe da filial de Tóquio, e diante disso o Yoshito gelou porque ele conhecia a fama dela. O apelido carinhoso dela era Monstro de Saia. Ela conquistou 3 torres sozinha e era uma celebridade, capa de revista e basicamente a pessoa mais poderosa dali. Nisso ela encarou o Yoshito pedindo um minuto do tempo dele porque ela queria saber como que ele matou um chefe final quando ninguém sequer tinha passado do 5º andar. Ah, e outra, ela também queria saber do que ele era capaz. Isso, coitado do Yoshito já até engoliu seco porque ela sabia de tudo, a armadilha, o teletransporte, a morte do Negishi. Nisso ela agradeceu o relatório e prometeu avisar as famílias dos mortos, mas o olhar dela dizia outra coisa, ela estava analisando cada milímetro dele. Então a Rido guiou o grupo para um campo de treinamento gigantesco e o clima era pesado. Ela ainda estava triste pela morte dos outros conquistadores, mas o Yoshito sentiu que era uma tristeza meio protocolar, tipo ossos do ofício. Ele, por outro lado, ainda sentiu o peso de ver o Negishi e os outros morrerem. Mas que nem dizem, né? Líderes não choram por peões. Já ele, bom, chora, já que ele é um peão. E já no centro do dojo, a Fuyun jogou uma espada de treino para o prota, comentando para ver do que ele era feito. O Yoshito segurou a espada e notou que era leve e frágil e perguntou se era só aquilo. E a Fuyun sorriu com um sorriso perigoso, comentando que era o suficiente para avaliar um jovem talento, ou será que por algum acaso ele prefere recusar? Mas como a mulher dela dizia recuse ou você morre, o Yoshito suspirou falando que pô, ele vai aceitar, né? Enquanto isso, a Mona e Yuri tava torcendo por ele na lateral, só que internamente ele tava refletindo que a Fuyun conquistou 3 torres sem morrer e ele conquistou uma morrendo 50 vezes, então a diferença técnica era absurda, mas ele pelo menos tem seu trunfo, que no caso ele é louco das ideias. E assim a luta começou, ou melhor, o massacre, né? Porque a Fuyun sumiu e num piscar de olhos ela estava diante do Yoshito e ele mal conseguiu bloquear. Ela era rápida, precisa e perfeita. O Yoshito, suando frio, tava se esquivando como podia, fazendo acrobacias desesperadas para não ser molhado no primeiro minuto, e a Fuyun atacava de cima, de baixo, de todos os lados. E Yoshito só se defendia, refletindo que ela era um monstro, porque a técnica dela é impecável. Ela nunca morreu, então ela nunca comete erros, enquanto ele, por outro lado, aprende errando. E foi aí que ele sorriu. A sua força não era técnica, era perseverança e encarar morte de frente. Diante disso, seus olhos ficaram vermelhos e seu modo Berserker ativou. Ele parou de recuar e então avançou. A Fuyun hesitou por um milésimo de segundo. Ela viu a loucura nos olhos dele e um ataque suicida. Nisso, o Yoshito viu a abertura pensando que tinha pegado ela de surpresa e a Fuyun realmente tava. Ela teve que utilizar sua velocidade absurda para desviar e contra-atacar. Ela bloqueou, girou e arremessou Yoshito de longe, mas ele caiu de pé rindo, comentando que ela havia hesitado. E diante disso daí, meu povo, a Fuyun ficou séria e ela lembrou do relatório de ressurreição infinita. Então ela refletiu que o prota não tinha medo de morrer, por isso que ele lutava daquele jeito. Se ele jogava na lâmina para criar uma abertura, então ele é basicamente um monstro diferente. Com isso, ela decidiu acabar a brincadeira. O Yoshito veio com um golpe poderoso e a Fuyun desviou no último segundo em
entrou na guarda dele e pá, ela deu um golpe preciso no queixo do prota, as luzes se apagaram para o Yoshito e foi basicamente um nocaute técnico. Então, o Yoshito acordou, na verdade ele foi ressuscitado do desmaio e a cena foi caótica. A Yuri tava literalmente empurrando a alma dele de volta pra boca e a Mona estava em pânico. A Rido, por outro lado, estava impressionada. Ela se aproximou do prota meio grog, comentando que ele tinha uma espada apontada pra garganta dela num segundo e desmaia no outro, que mostrava que ele era interessante. E o Yoshito, coitado, com a cara de quem foi atropelado por um caminhão, resmungou: pô, eu ganhei ou perdi? E foi um só sorriu, comentando que, bom, ele passou no teste, mas antes de ele ir embora, ela tinha uma proposta pra ele. Uma missão pessoal da filial de Tóquio. Eu vendo isso, as orelhas da Mona e da Yuri já se levantaram, porque tipo assim, missão pessoal é igual a muita grana. Nisso, a Fuyun ficou séria. Uma nova torre havia aparecido chamada Persephone. Tipo assim, eles já tinham mandado 2 equipes de elite pra investigar e 10 agentes no total, só que ninguém havia voltado. O clima pesou e ela falou que tinha mandado resgate e encontraram todos mortos no primeiro andar perto da entrada, sem ferimentos, corações parados e ninguém sabe como ou porquê. O Yoshito já entendeu onde ela queria chegar. Ela tava querendo enviar ele, um imortal, pra descobrir o que tava matando todo mundo. E o Fuyun concordou, porque tipo assim, ele é o único que pode entrar lá, morrer e voltar pra contar a história, né? E o pagamento era astronômico. E o Yoshito, lembrando-se das dívidas e da adrenalina, aceitou. A Yuri chorou, a Mona ficou preocupada, mas mesmo assim ele foi. E assim, na torre da Persephone, primeiro andar, o lugar era totalmente medonho. Névoa, silêncio, clima de cemitério. O Yoshito sacou sua nova espada após Animus e a lâmina vermelha brilhou na escuridão. Os esqueletos surgiram da névoa, o Yoshito sorriu porque agora estava na hora do teste prático. A espada era leve como uma pena e cortava osso como papel. Em segundos, os esqueletos viraram pó. Mas a alegria dele durou pouco. Uma névoa roxa o cercou, o ar ficou pesado e uma notificação do sistema apareceu na frente dele. Vermelha e piscando, ela avisou que a maldição da Persephone havia sido ativada e ele morreria em 2 minutos. O Yoshito soou frio, mas depois soltou uma risada. Então é assim que eles morreram. Morte súbita por tempo, sem monstros, sem chefes, só um relógio contando para o fim. E olhando para o cronômetro, ele comentou que, bom, a Fuyun tava certa, né? Só um idiota com ressurreição infinita poderia sobreviver àquilo. Por isso que ele iria ver quantas vezes ele precisava morrer para chegar no segundo andar. Enquanto os outros agentes entraram em pânico e correram para a tal zona segura, que de segura não tinha nada porque eles morreram assim que chegaram lá, o Yoshito, mais esperto, percebeu a pegadinha. A própria torre era a armadilha. O Yoshito notou umas nuvens estranhas se movendo contra o vento e decidiu segui-las. O sistema até tentou dar um susto nele, avisando que ele tinha sido atingido pela maldição da Persephone e ia morrer, mas aí que o jogo virou. A habilidade de reversão dele entrou em ação e ao invés de morrer, ele ficou com a vida cheia e mais forte do que nunca. E sentindo-se o próprio Superman anabolizado pela maldição, ele percebeu a nuvem até encontrar uma fonte do problema. Uma sala cheia de névoa e um superintendente, um monstro de manto preto que não estava nada feliz com a visita. Então, o monstro começou a jogar esferas mágicas e invocou uma fonte de líquido amaldiçoado, enchendo o lugar de neblina. E o chefe achou que tinha vencido, batendo palmas e rindo, mas o Yoshito estava longe de desistir. Só que nem tudo são flores. O chefe chamou reforços, uns esqueletos armados, e num momento de distração, o Yoshito tomou uma espadada brutal nas costas. Ele caiu sangrando e parecia que era o fim. E o monstro riu, crente que tinha eliminado o invasor, só que segundos depois, a reversão ativou de novo e o Yoshito levantou novinho em folha. Ele olhou para o chefe e mandou a real. Essa sua maldição é basicamente uma poção de cura pra mim. E com um único golpe ignorantemente forte, ele partiu o monstro ao meio. E com o chefe morto e a fonte amaldiçoada purificada, virando uma água azul clara e cristalina, a água benta de Persephone apareceu. O Yoshito descobriu o segredo. Para zerar a torre, é preciso purificar a fonte de cada andar. E de volta à filial de Tóquio, ele explicou tudo para a chefe Fuyun e entregou a amostra da água, provando que agora qualquer um poderia entrar na torre usando aquilo como antídoto. Fuyun ficou tão impressionada com a descoberta e com o lucro que isso daria para o país, que encheu a mesa com uma pilha de dinheiro. O Yoshito, que estava atolado em dívidas, quase não acreditou. Quem dera que o chefe resolvesse dar aumento jogando pilhas de dinheiro na nossa frente, né? Rapaz, ia ficar feliz. Agora, rico, Yoshito pagou todas as dívidas e foi fazer compras. O problema, o dinheiro comprou tudo, menos o bom senso. Ele saiu da loja com uma jaqueta de pele de leopardo duvidosa, fazendo todo mundo na rua rir. E para fechar com chave de ouro um momento de vergonha alheia, ele
ouviu a voz da Mona por perto e as garotas estavam falando sobre ir para a torre, agora que estava acessível, e morrendo de vergonha da roupa ridícula que estava usando, o Yoshito tentou passar de fininho, torcendo para não ser reconhecido, mas a sua camuflagem de jaqueta de leopardo falhou miseravelmente. A Mona reconheceu ele na hora. O clima ficou aquele silêncio constrangedor, ela olhando para a roupa horrível dele e ele tentando explicar que foi um presente de rico para si mesmo. E a Mona foi sincera, até demais. A roupa dele era um crime contra a moda, mas o dinheiro é dele, então ele faz o que ele bem entende. E voltando ao assunto, as meninas explicaram que estavam indo para a torre de Perséfone para ficar ricas com as pedras mágicas e convidaram o Yoshito. Ele aceitou, porque sabia que, com poções suficientes, elas sobreviveriam. Só que as garotas impôs uma condição vital: trocar de roupa imediatamente. Pô, ainda bem, né? Imagina o cara tá lá derrotando o chefe final com jaqueta de oncinha. Ah, me poupe, né? Agora, cortando pra dentro da torre, enquanto o monstro assustador de manto branco e foice rondava os andares, o trio estava no 10º andar limpando a área. O Yoshito humilhou um esqueleto com a sua arma única, deixando as meninas de queixo caído, e ele tentou parecer humilde, mas estava adorando os elogios e o aumento de nível. O problema surgiu quando o efeito da proteção contra a maldição estava acabando. A Mona, prevenida, jogou uma garrafa de água benta para o Prota e ele entrou em pânico interno, pois por causa da sua habilidade de inversão, o que cura os outros o amaldiçoa, e se ele bebesse aquilo, ele morreria. Daí ele ficou ali suando frio, segurando a garrafa e pensando se contava a verdade pra elas. Pô, imagina a situação: então, gente, eu sou alérgico à água benta e me curo com veneno. Aí é meio estranho, né? Que ia parecer que ele é um demônio infiltrado, algo assim. Só que antes que o Yoshito pudesse abrir a boca, o caos se instalou. Um monstro de elite surgiu do nada, ignorou o Prota e foi direto no alvo mais frágil, a Yuri. Ele agarrou a garota pelo pescoço e a arrastou. Pra piorar, o sistema avisou a Yuri que ela foi amaldiçoada e ela morreria em 2 minutos, e ela nem teve tempo de beber a poção. E a Mona, furiosa, partiu pra cima do monstro, mas foi repelida como se fosse uma boneca de pano. O Yoshito assumiu a frente, atacando com tudo, mas o esqueleto era diferente. Ele usava 2 espadas e bloqueava todos os golpes com uma defesa perfeita. Nisso, ele percebeu que aquele inimigo não era comum. O esqueleto apenas se defendia ganhando tempo, e o tempo era exatamente o que eles não tinham. Nisso, a Mona gritou que faltavam menos de 90 segundos. A Yuri chorava, presa pelo braço do monstro, enquanto o esqueleto encarava com um olhar sedento de sangue. O executor de almas, que eu vou chamar de Carrasco, não era apenas feio, era sádico. Ele riu na cara do perigo, apertou a coitada da Yuri e voou para longe, querendo enrolar até o tempo da maldição dela acabar. O Yoshito, furioso, percebeu o plano. O monstro queria que ela morresse de medo e da maldição antes de comê-la. O Yoshito e a Mona saíram correndo atrás dele como loucos. O Carrasco, vendo que não ia despistar a dupla, invocou um exército de esqueletos para bloquear o caminho. O Yoshito ficou preocupado com a Mona, perguntando se ela dava conta, e a resposta dela foi um sorriso psicopata e espada voando, e em segundos ela desmontou um esqueleto na base da pancada. Enquanto a Mona limpava o chão com os esqueletos, arqueiros surgiram. O Yoshito teve que bancar o goleiro e defender a sua amiga de flechas nos últimos segundos, e o relógio estava correndo. Menos de 60 segundos para Yuri morrer. O Yoshito abriu o caminho com brutalidade, destruindo tudo pela frente, até que uma janela do sistema apareceu e um item caiu: o anel do ataque secreto do morto. O efeito dele era causar um dano letal ao usuário a cada 5 segundos, e tipo assim, pra uma pessoa normal, aquilo ali era um lixo, só que pro Yoshito é basicamente uma poção de vida infinita. Resumindo, muchachos, como a habilidade dele é reversão, dano vira cura, aquele anel mortal basicamente o deixaria imortal, curando ele totalmente a cada 5 segundos. Nisso, ele equipou o anel na hora, rindo da sorte. Pô, agora o famoso ditado, o lixo de um é o tesouro da outra, nunca foi tão real, né? Com o anel da imortalidade, entre aspas, no dedo, o Yoshito partiu pra cima do Carrasco sem se preocupar com a defesa. Ele queria testar a sua espada com um combo de 7 golpes que precisava de um ritmo perfeito. O Carrasco tentou de tudo, bloqueou, usou magia, causou uma explosão gigante que deixou o Yoshito sangrento, mas 5 segundos depois, plim, a vida tava cheia de novo. O monstro começou a entrar em pânico, ele atacava, o garoto morria e voltava de novo em folha. Nisso, o Yoshito acertou a sequência até chegar no 7º golpe. Uma explosão de energia em forma de flores surgiu e o Carrasco não aguentou e começou a desintegrar. E com o monstro derrotado, a Yuri caiu lá do alto. O Yoshito correu, fez aquele resgate clássico de filme, pegando ela nos braços antes que ela batesse no chão. A Yuri acordou sem entender nada no colo do Prota, só que não tinha tempo pra romance. A Mona chegou gritando pra ela beber água benta, pois a maldição ainda estava ativa. Nisso, a
a Yuri bebeu rápido e se salvou. Tudo parecia perfeito, exceto por um detalhe irritante. O sistema começou a encher a visão do Prota com janelas vermelhas piscando que ele recebeu dano letal, E de repente a pedra do anel rachou e começou a soltar uma energia roxa estranha. O Yoshito entrou em pânico achando que ia explodir, enquanto as duas olhavam com a cara de paisagem achando tudo normal. Mas o anel não explodiu. O sistema mandou um aviso bizarro declarando que o limite de penalidade foi excedido. Basicamente, o anel tentou matar o Yoshito tantas vezes e ele se curou todas as vezes que o item cansou e quebrou, virando um item simples, que no caso é um anel enferrujado. Que não tinha efeito nenhum. Cara, pra vocês verem, né? Ele é tão hacker que ele venceu o item pelo cansaço. Tipo assim, o item pediu demissão, tá ligado? Isso, o Yoshito tirou aquele anel inútil e perguntou o que fariam. E a Yuri, sentindo-se culpada por ter sido um peso morto antes, pediu pra lutar. E meus amigos, ela levou isso a sério demais. A garota tímida virou uma máquina de moer esqueletos. Ela se empolgou tanto que o Yoshito e a Mona tiveram que implorar pra ela parar e descansar. E com esse novo ritmo frenético, o grupo subiu a torre voando e em apenas uma única semana eles chegaram no 30º andar. Nisso a cena corta pra cafeteria, o Yoshito tava lá tentando ter um momento de paz quando ouviu fofocas. Ninguém conseguia abrir a porta do chefe do 30º andar. E a Mona e a Yuri chegarem com uma dica valiosa e confusa de uma amiga. Para abrir a porta, era preciso que algo tivesse além da beira da morte e fosse um teste podre enferrujado. E a Yuri comentou que muitos jogadores tinham tal do Anel da Morte, mas morriam ao utilizá-lo. E foi aí que a lâmpada acendeu na cabeça do Yoshito. Todo mundo morre com o anel, ele sobreviveu e foi além da morte e o anel dele enferrujou, que no caso era o teste podre. Bingo, o anel estragado dele era a chave. Ele explicou a teoria para as meninas, pousando de gênio, mas por dentro ele tava rezando pra ele não tá falando besteira. E assim, um tempo depois, chegando na porta do chefe, a Mona tentou abrir e falhou. Daí chegou a vez do Yoshito, ele estufou o peito, levantou a mão com o anel e fez uma pose heróica, ordenando que a porta abrisse, só que nada aconteceu. Nisso, um silêncio constrangedor tomou conta do corredor. O Yoshito já começou a suar frio, imaginando a Mona pisando nele e chamando ele de fracassado. E ele insistiu, concentrou a energia mais firmemente. Finalmente o anel brilhou e a porta se abriu. O Yoshito soltou o ar que nem sabia que estava segurando e ele tinha conseguido abrir a passagem, mas estava tão nervoso que quase esqueceu que agora que a porta estava aberta, eles teriam que enfrentar o chefe. O plano era simples, abrir a porta, fugir, se preparar e voltar. O problema é que o chefe do 30º andar não é fã de visita rápida não. Antes que o Yoshito pudesse dar a ordem de recuar, uma mão negra gigante saiu da sala, agarrou o Prota e o puxou pra dentro como um boneco de pano. A Yuri e a Mona, no susto, acabaram entrando também. A porta bateu e se selou magicamente. E a situação era o seguinte: trancados num quarto selado com o chefe, que parecia ser um elfo bombado e psicopata, o monstro, um sacerdote ancião, riu e bateu o cajado no chão e invocou uma ventania que quase mandou todo mundo voando. Nisso, Yoshito decidiu agir rápido, sacou sua espada e foi pra cima do sacerdote, tentando dar um ataque aéreo nos chifres dele, mas o velho era esperto. Ele ativou uma barreira mágica na hora H, a barreira explodiu jogando o Yoshito para longe. E como desgraça pouca é bobagem, o chefe utilizou sua habilidade favorita, invocar lacaios. E assim, dezenas de esqueletos saíram de casulos mágicos e não eram esqueletos normais não, eram rápidos, fortes e batiam como caminhões. Um deles apareceu nas costas do Yoshito e atravessou uma espada no peito dele. O Yoshito morreu, mas voltou, mas nem deu tempo de respirar. Dois esqueletos pularam em cima dele, prenderam seus braços e um terceiro esmagou o crânio dele no chão. Enquanto o Yoshito estava sendo usado como tapete pelos esqueletos, ele percebeu algo pior. A horda não estava só olhando para ele, eles estavam indo para cima da Mona e da Yuri. A Yuri tentou utilizar magia, explodindo alguns esqueletos, mas eram muitos. O redemoinho de ossos cercou as duas garotas e elas estavam encurraladas, suando frio e sem saída. O Yoshito, preso no chão e vendo as duas em perigo, entrou em desespero. Ele gritou para os esqueletos sair de cima dele, mas a resposta foi brutal. O sacerdote, um dos seus servos de elite, não teve piedade. Com um golpe seco, ele decepou a mão do Yoshito. O Prota ficou ali, chocado, sentindo uma dor alucinando e vendo a própria mão no chão, enquanto o caos reinava ao redor. Nisso, a coisa ficou feia, muito feia. O Yoshito gritou ao ver seu braço voando, mas o sacerdote, o chefe sádico, estava adorando o show. Pra piorar, um esqueleto segurou o rosto dele com garras afiadas e logo em seguida, lá se foi a perna esquerda. Sem braços, sem perna e cercado por monstros canibais, o Yoshito não teve chance. Ele agonizou no chão, vendo o chefe rir da desgraça dele, até que finalmente morreu em
engasgado no próprio sangue. Pô, sabe aquele papo de o que não me mata fortalece? No caso do nosso prota ali, o que mata traumatiza, né? Porque, tipo assim, ter ressurreição infinita é ótimo, exceto pela parte em que ele sente a dor da morte toda santa vez. Então, o Yoshito acordou gritando, suando frio e apavorado. Ele olhou para as mãos e pernas e estavam lá. O sistema confirmou que ele havia morrido e as memórias da dor, do sangue e do riso do velho invadiram a cabeça dele. Ele chorou, tremendo igual vara verde. O medo era tanto que ele quase desistiu, mas lembrou da Yuri e da Mona, que estavam lá dentro, então ele precisava voltar. O sistema avisou que ele morreria de novo se ele não confirmasse a habilidade, e o Yoshito alterou o ponto da ressurreição e voltou para a sala do chefe. E de volta ao inferno, ele viu as garotas encurraladas. O Yoshito tentou gritar para chamar a atenção dos esqueletos, mas a voz não saiu. Ele tentou fechar o punho, mas não tinha força. O corpo dele tinha travado. O trauma era tão recente que ele simplesmente congelou, sentindo-se um lixo inútil enquanto via as amigas se abraçarem esperando a morte. Pô, se for parar pra pensar, é fácil jogar sentado no sofá, vendo a história acontecer, mas versus os assassinos depois de 5 segundos de você ter morrido é meio difícil mesmo. Quando tudo parecia perdido, a porta selada do chefe começou a abrir com símbolos estranhos e uma explosão de fogo e destruiu a entrada. No meio da fumaça, entrou um homem com uma espada flamejante. Ele olhou em volta e soltou uma pérola. Ouvi dizer que essa porta não abria, então eu resolvi usar a força bruta, mas ninguém me avisou que ela já estava aberta. E é isso, muchachos. Terminamos hoje por aqui. Se você quer a continuação dessa belíssima obra, comenta explosão, que o cara simplesmente chegou estourando todo. Ah, e se possível, se você chegou até aqui, se considere virar membro aí, apoiar o meu trabalho, o canal aqui, sabe? Pra ajudar nós. De qualquer forma, já enrolei bastante. Vai logo pro próximo vídeo, que o outro tá tão bom quanto esse.